Ok, chegando ao vivo para bater um papo com vocês, são 8 horas. Vou digitar aqui o endereço do meu site. Espero que eu não jogue meu telefone no chão, porque eu já posicionei. Ponto. Casa. Shanti. Ponto. Com.br. Publicar. Ok. E fixar. Pronto. Dá a impressão que a tela está meio tortinha, mas parece que não. Judite, Rita, Maria e uma outra pessoa entraram, Maura Oliveira, Ana Lacorte, Valéria Cássia Lima. Boa noite, Luciana. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me enxergar bem? Conseguem me ver bem? Estava vendo aqui que parece que tem, parece não, que tem alguns efeitos que eu posso usar. Oh, gostei. Gostei, gostei disso. Pessoal, me informa, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, porque eu coloquei um microfone aqui, porque eu acho que quando eu coloco o microfone fica melhor para que vocês consigam me ouvir. Vou deixar esse filtro aqui. Tá tudo certo? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Eu tô com um fonezinho que eu ainda não tinha utilizado. Deixei também um filtro, ficou mais amarelinho, né? Mas pelo menos deixa perfeito. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Bom, eu queria reforçar com vocês o convite para. São dois convites, né? Amanhã à noite, esse horário, sábado à noite, eu vou entrar com a Adriana. A Adriana vai estar lá da Austrália, então para ela vai ser de manhã bem cedinho e para a gente à noite. A Rita tá falando que tirou o som, mas que tirou o site, mas não tem problema não, tá tudo certo, tá bom? Se alguém puser, digita o site de novo, que eu marco ele aí embaixo. Então amanhã às 8 horas eu vou entrar aqui com a Adriana e a gente vai bater um papo sobre o Surya Namaskar, sobre a saudação ao sol. Acho que eu vou até ficar com esse desenho aqui atrás de mim para conversar com ela, que eu acho que vai estar muito legal, né? Clico, vou deixar gravado. Sim, eu sempre deixo tudo gravado. Vai ficar lá no YouTube, tá bom? Pode pegar lá depois. Então, amanhã, às 8 horas da noite, eu vou estar aqui com a Adriana Lima. A Adriana vai estar lá da Austrália e eu vou estar aqui no Brasil e a gente vai bater um papo sobre saudação ao sol. Ela vai contar muitas coisas pra gente. A Adriana, ela tem experiência com yoga. Ó, a Rita escreveu aqui o site para mim fixar. Pronto, obrigado, Rita. A Adriana, ela tem experiência com yoga no Canadá, aqui no Brasil. Ela tem experiência com yoga Canadá, Brasil, Índia e Austrália. E ela vai falar com a gente direto da Austrália, né? Que ela abriu o estúdio dela lá. Inclusive, ela já me contou que na Austrália eles já conseguiram praticamente erradicar com o vírus, né? E os estúdios de yoga já estão podendo abrir novamente, até uma data de previsão para abertura, coisa que aqui no Brasil a gente anda longe, né? Até pelas questões que muitas pessoas não respeitam, né? Infelizmente. A quarentena, não fazer pandemia. Aliás, lá na cidade dos meus pais, no interior de Minas, começou a chegar o corona agora. E hoje morreu a primeira pessoa, um jovem, um cara muito jovem. E agora tá todo mundo com muito medo, né? Agora que eles estão entendendo que que não é férias, né? Que, por exemplo, eu sempre vi os meus amigos de Lafayette falando, porque a gente vai na rua, não sei o que. E eu falando, gente, aqui em Búzios, no estado do Rio, a gente está de quarentena há muito tempo. Não faça o que foi feito aqui, né? Tipo, fique em casa para que não chegue aí, mas já chegou, né? Mas enfim, não estou aqui para falar muito a respeito disso, não. Estou aqui para fazer uma brincadeirinha com vocês também. Vocês já viram que eu adoro tirar cartinhas, né? E Rita, você mora em Pipa? Eu tenho um primo que mora em Pipa. Depois eu te passar o contato dele. Uma pessoa maravilhosa. Se você mora, você pode conhecer ele aí. É uma pessoa maravilhosa. Gente, que surpresa. Olha quem tá nessa live. A Anne. Anne, morrendo de saudade de você, minha queridona. Um beijo. Então, pessoal, olha só. Vocês sabem que eu adoro cartinhas, essas coisas, né? E eu tenho aqui 3 boxes de caixinhas que eu ganhei, inclusive que o pessoal me manda presentinhos e tal. E esse aqui foi a livraria que me mandou. E eu queria utilizar esses boxes com vocês. São perguntinhas que a gente faz. E no final eu volto a falar com vocês sobre a live da Adriana que vai acontecer amanhã e também sobre o nosso desafio de domingo.
né? Domingo a gente tem um desafio aí do Shavasana de 2 horas, do relaxamento do Yoga Nidra de 2 horas. Então, eu vou começar aqui a brincadeirinha com vocês. Se alguém quiser que eu ligue para vocês, eu posso ligar, né, para você aparecer aqui e a gente conversar. Ou eu posso simplesmente também fazer as perguntas, que são perguntas muito simples, mas a gente tem 3 tipos de perguntas. A gente tem uma pergunta de espiritualidade, a gente tem uma pergunta no estilo tipo. é, Como é que eu posso falar? No estilo mais de psicanálise, e a gente tem uma pergunta também sobre alimentação. E aí vocês vão escolher qual pergunta que vocês querem. Se alguém quiser entrar ao vivo, é só me avisar que eu ligo para você e aí você entra e responde uma das perguntas. Tá combinado? Alguém deseja entrar? Alguém quer entrar? É só me falar que eu ligo. Já estou abrindo as 3 caixinhas aqui. Em breve eu vou trazer o tarô para vocês, vocês vão gostar pra caramba. Eu vi que tá tendo bastante visualização na live de numerologia, né? Bastante. Vocês gostam, né? Quando é para aprender alguma coisa assim, né? Bom, ninguém falou que quer entrar ao vivo, não tem problema nenhum. Tudo bem, tá tudo certo. Eu vou tirar as cartinhas então e a gente tenta responder juntos, porque eu vi que vocês aí no chat vocês estão rápidos, né? São rápidos. No chat vocês conversam que é uma beleza. E aí quando eu colocar a cara igual eu coloco aqui, ninguém quer, né? Mas tudo bem, não tem problema não. A Rita tá falando que ela tem vergonha, não tem problema nenhum não. Então só escolhe o que vocês querem. Primeiro, a gente vai fazer uma de cada. Alimentação, uma mais no estilo ali de psicanálise, de você pensar alguma coisa na sua vida, ou uma de espiritualidade. Por onde vocês querem começar? A Emily falou alimentação. Então vamos lá. Vou embaralhar. Eu vou tirar uma pergunta sobre alimentação. Aliás, a Anne está presente aqui, né? A Anne faz umas comidinhas maravilhosas. Saudade de te ver, Anne, de te dar um abraço. Ó, já embaralhei pra caramba. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre, então, primeiro, alimentação. Tô vendo agora o pessoal, espiritualidade, espiritualidade. Calma, a gente vai chegar lá. Vocês escolheram, ok? Então, ó, a alimentação, vou sortear um aqui. Essas cartinhas se chamam inteligência nutricional. A Anne tá falando, tô inclusive na cozinha. Pô, é sacanagem com a gente, né? Ó, tirei uma perguntinha. E aí eu vou ler essa pergunta e vocês vão me ajudar a responder, já que ninguém colocar a cara aqui comigo, né? Eu vou respondendo que vocês vão respondendo juntos. Gente, a pergunta é: são 2 perguntas em uma. Como você comemora uma conquista? Em geral, tem comida envolvida? Como é que é isso para vocês? Como é que você comemora uma conquista? Em geral, tem comida envolvida? Olha, muitas vezes a gente não percebe e a gente não tem consciência que, que a nossa alimentação está diretamente ligada com as nossas emoções. De 2 maneiras. Se você come uma coisa que vai te deixar muito pesado, naturalmente as suas emoções também você vai ter uma necessidade de dormir, de ficar mais recluso e tal. Pessoas, por exemplo, é muito comum que, por exemplo, você veja uma pessoa que faz dieta e come muita folha, muita coisa sequinha, né? Folha, essas coisas assim. E essa pessoa é extremamente ansiosa. Já observou isso? Por quê? No Ayurveda a gente fala que quando você come muita salada, essas coisas muito mais ali, né, as verdinhas mais secas, isso pode acabar aumentando o seu vata. Isso pode acabar gerando uma mente mais ansiosa. Então sabia que na maioria das vezes emagrecer não significa que você deve comer salada. No Ayurveda a gente observa o todo, né? E também não significa que se você for magro você é uma pessoa saudável. Saudável fisicamente, saudável emocionalmente. Já pensou nisso? E aí a pergunta é isso, né? Quando você comemora uma conquista em geral, tem alguma comida envolvida? Você come alguma coisa para comemorar alguma conquista? No meu caso, por exemplo, vou pensar em mim. Eu evito
comer algumas coisas, mas outras, por exemplo, eu não consigo. E aí, quando eu quero comemorar alguma coisa, por exemplo, essa semana que eu fiquei lá no casarão que vocês acompanharam e que eu tive bastante trabalho e tal, e querendo ou não comemorando alguma coisa, quando dei aquela relaxada, que acabei todo o trabalho, foi o momento que eu pensei assim: ai, acho que vou comer uma pizza. Será que é a melhor maneira de comemorar? É mais ou menos por aí, né? Bom, eu estou aqui tomando conta da bateria do meu telefone também, sabe por quê? Porque eu estou nesse exato momento, eu tenho que colocar carregar, porque senão a bateria vai acabar. Eu estou nesse exato momento editando uma aula que vai subir para vocês. Amanhã tem aula nova. Espera aí, pronto. Se eu não carregasse, não ia ter aula. Pronto. E aí teve uma pergunta aqui, ó. A Fernanda falou: eu saio para jantar fora, às vezes eu tomo um vinho. A Maura tá falando: eu me dou um presente também, né? Então toma cuidado nas suas comemorações, porque às vezes a gente acha que comemorar alguma vitória, por exemplo, é beber, né? Beber, é se encher de álcool. Algumas pessoas acham que comemorar vitórias é fazer churrasco, né? E aí, não sei como é que ficaria isso não, mas entende? Vamos começar a pensar, ter uma inteligência nutricional, né? E isso é muito importante, ok? Só mais uma pergunta sobre alimentação. Essa eu gostei, mas não gostei muito não, vou ser muito sincero, assim, não... Mas é claro que me faz pensar, né? Eu, porque eu não bebo. É porque geralmente eu acho que a maioria das pessoas responde assim, ah, eu bebo. E muitas pessoas acham que comemorar a vida é beber, né? Vamos lá. Estou sorteando mais uma aqui. Parei de beber desde que comecei a yoga. Simplesmente parei de ter vontade. Emily, que fantástico isso. Fantástico. Eu já contei para vocês sobre a minha questão, não minha, né, mas de pessoas na minha família ligadas com a dependência química e é muito triste. É muito, 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 muito triste. Eu trabalhei com dependência química durante muitos anos e sempre foi uma limitação minha trabalhar com isso, sabe? Então vamos lá. Mais uma pergunta ainda sobre alimentação. Como você tem dormido? De que forma o seu sono pode influenciar a sua alimentação e o seu bem-estar? Olha que curioso. Porque na maioria das vezes a gente acha que a nossa alimentação influencia no nosso sonho, no nosso sono, né? Mas como que o nosso sono também pode influenciar na nossa alimentação e no nosso bem-estar? Se você consegue responder isso, de que forma o seu sono pode influenciar a sua alimentação e o seu bem-estar? Quando você está mais cansado, quando você não dorme bem, você tem pique para poder cozinhar, para poder preparar uma comidinha para você, ou não. Pensa isso. Alimentação é algo muito sério. Vamos para as perguntas então de espiritualidade, que é o que eu vi que vocês mais pediram aqui. Todo mundo tá correndo da psicanálise, né? A Rita tá falando assim: tenho sonhado durante a pandemia direto e tenho comido bem menos. E a Laura: se eu não durmo bem, eu não me alimento bem e fico sem fome. Pois é, a Fernanda tá falando: acordo muitas vezes à noite. Percebe como que uma coisa vai puxando a outra e que há necessidade de tomar conta, de cuidar de todas as coisas, né? Eu agora, por exemplo, antes de entrar para a live, eu tomei um chá. E aí eu estava me lembrando um pouquinho, já que a gente está falando de alimentação, eu estava me lembrando um pouquinho da história do chá. Vocês já ouviram falar como que a história, né? É claro que é uma história, uma parábola, mas vocês já ouviram falar como que surgiu o chá, o primeiro chá, que foi na Índia? Já ouviram falar sobre isso? Contam que um cara, se não me engano, Bodhidharma, eu não me lembro o nome, ele ficava tentando meditar, 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 meditar para alcançar a iluminação. E em alguns momentos ele dava sono. Então, quando ele dormia, ele não estava meditando. E aí o que ele fez? Uma história, uma parábola, né? Ele cortou as pálpebras dele, porque a partir daquele momento ele não poderia mais fechar os olhos e ele poderia se dedicar integralmente à busca da espiritualidade. E conta a história que as pálpebras dele caíram na terra e da terra elas brotaram e formaram uma planta e dessa planta saiu uma flor, né, e as folhas e a partir disso
foi feito o primeiro chá, né? O chá representando aquele momento de estar acordado, de estar desperto, de estar atento, representando assim que os seus olhos não se fecham, né? Você mantém os olhos abertos o tempo todo, ou seja, você está vigiando o que você está fazendo. Principalmente para os chineses, para os japoneses principalmente, a gente tem até a cerimônia do chá, que é um momento todo especial, onde você faz uma meditação tomando chá, apreciando o chá. Você ouve o barulhinho da água fervendo, depois alguém vai e você aprecia os talheres que a pessoa vai usar, quais são as ervas que ela vai usar, e tudo é feito com muito cuidado, assim, passo a passo, passo a passo, e depois você serve naquela simplicidade uma xícara de chá para outra pessoa e a pessoa aprecia o chá. Ela sente o cheiro, ela sente a temperatura, ela toma. Nessa representação desse sábio que na verdade cortou as pálpebras para que os olhos dele não se fechassem mais. Isso é apenas uma representação, é óbvio, né? Ninguém fez isso, ninguém arrancou as próprias pálpebras, mas é uma representação do querer estar desperto, do querer estar em meditação, da importância de você ficar totalmente atento, totalmente no momento presente, né? Para que os seus olhos não se fechem e para que você não esqueça do que é essencial. O chá ele tem essa representação. Alguém está falando aqui que a monja Coen fala muito sobre essa, né? Porque a monja Coen ela segue a filosofia japonesa e é muito comum. Eu faço geralmente uma vez por ano com os meus alunos de yoga a cerimônia do chá. Eu envio um convite, todo formal, né? Peço o tipo de roupa que eles vão encontrar, preparo a sala, encho a sala de flores, e a gente permanece em silêncio. Então eu fervo a água dentro da sala, eles escutam fervendo a água, e aí eu sirvo chá, fazendo uma oração, né? E depois sirvo um biscoitinho bem pequenininho assim que eu faço de banana com aveia e cacau. E aí é isso, a cerimônia é essa, é um pouquinho de chá com um pedacinho desse biscoitinho que eu faço. E aí todo mundo aprecia em silêncio. E depois todo mundo sai da sala em silêncio também. É de uma maneira que a gente tem, na verdade, de meditação. É uma meditação dinâmica. Você toma o chá meditando. Muito bem, então vamos para as outras perguntas. Estou embaralhando aqui. Fabrício, eu vi que você está online. Poxa, eu queria tanto conversar com você, queria tanto apresentar você para os meus amigos online aqui também. Se você quiser entrar, me avisa que eu te ligo, tá bom? Então vamos lá. Vamos tirar uma perguntinha aqui que tem a ver com espiritualidade. Eu espero que seja algo bem legal para a gente pensar. Ok? Bom, aí a Todinho está falando, poxa, parece ser uma paz total. É muito legal. E é legal porque você que está em casa, você pode fazer isso. Você pode preparar o seu chá, sabe? Tudo em silêncio. Você coloca a água para ferver, você ouve a água fervendo, você coloca, você fica em silêncio esperando o chá ficar pronto, o tempo dele ali, né? E depois você aprecia o chá. Ou se você está fazendo com alguém, né, quarentena, você pode propor uma cerimônia do chá para essa pessoa. Falar, a gente vai ficar em silêncio durante um tempo, tá? E eu vou servir um chá para você. Eu gostaria que você apreciasse esse chá. É uma experiência muito agradável, uma experiência de tranquilidade. Fabrício, não é para mandar coraçãozinho, é para falar se você quer entrar ou não. Bom, uma pergunta então que fala a respeito de espiritualidade. Como agir diferente de sempre? A nossa mente, ela tem a tendência de repetir todos os comportamentos, né? A nossa mente é lógica. Então, se você fez alguma coisa uma certa vez, a tendência é que você vá repetindo aquilo daquela maneira. E a pergunta é essa, né? Como agir diferente de sempre? Diferente de tudo o que você fez. Se você começa a fazer ações diferentes, você cria ligações diferentes entre seus neurônios. Eu estudei neurologia, e aí na neurologia a gente aprendia isso. Por exemplo, para o nosso corpo, existe o que a gente chama de aeróbica. E para a nossa mente, para os nossos neurônios, existe o que a gente chama de neuróbica. Vocês já ouviram falar a respeito de neuróbica? Neuróbica é a ginástica cerebral. E é isso aqui, né?
como agir diferente de sempre. Se você age diferente de tudo que você faz sempre, você vai criar novas sinapses, novas ligações. Por isso que o ato de meditar ajuda você a melhorar a sua memória, a sua concentração, porque a nossa mente ela é acostumada a buscar coisas o tempo todo, né? Coisas diferentes. E de repente você senta em silêncio e fecha seus olhos por um período. Ou seja, você está fazendo algo diferente, você está criando novas sinapses. Sabe umas coisas muito simples? Você durante uma semana, escovar os dentes. Por exemplo, eu sempre escovo com a mão direita. E aí você escovar os dentes com a mão esquerda. Isso é um exercício. Você está fazendo algo diferente. E aí pode ser uma coisa muito boba, mas isso é ligado com as suas emoções. É ligado com os seus sentimentos. Porque se você faz alguma coisa física diferente do que você é acostumado a fazer sempre, se você sempre faz algo diferente no seu dia a dia, você cria novas sinapses. E para isso, você criando novas sinapses físicas, você criou novos caminhos, inclusive para as suas emoções. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então a gente pode sempre estimular as nossas sinapses, né? Fazer uma ginástica cerebral. A gente precisa sempre fazer disso. Então tem muita coisa que você pode fazer. Por exemplo, um exercício que eu lembro e que tem muito tempo que eu não faço, mas que é muito legal é tomar o banho à noite com as luzes completamente apagadas, com as luzes do banheiro apagadas. Então você vai treinando o seu cérebro. Ou você vai sempre pelo mesmo caminho no trabalho, e aí de vez em quando você passa por outro, para você ir criando novas sinapses. Porque aí quando alguém fizer alguma coisa com você, você tem um novo caminho, até emocional, que você pode seguir de forma diferente. Você não precisa ficar sempre repetindo as mesmas coisas, sempre da mesma maneira. É interessante isso, né? Andar por outros caminhos, é, escrever com a outra mão, que vocês falaram aí, escovar os dentes. Vocês já tentaram almoçar ou jantar com a mão que não é a mão dominante? É muito legal, né? Você vê que às vezes você não tem a coordenação suficiente para isso, mas quando você treina, é treinamento, tudo vai se ajustando de uma certa maneira, mas o mais interessante é você saber que você começa a criar na sua mente novas respostas e novos caminhos. E isso faz com que você seja uma pessoa diferente. A cada encontro, a cada pessoa que você conhece, a cada dia, a cada noite, isso vai mudando. Porque você sempre vai ter possibilidade de escolha. Se você é uma pessoa que sempre faz as mesmas coisas da mesma maneira, você vai criando um caminho tão forte entre os seus neurônios que você não tem liberdade de escolher outra coisa. Se você, por exemplo, sempre escova os dentes com a mão direita, sempre usando a mão direita, sempre usando a mão direita, você não desenvolve a habilidade da outra mão. E aí você vai ficando, como se seus neurônios fossem ficando rígidos exatamente naquela ideia ali, né? Ah, o Paulo está falando assim, contar uma história do fim para o começo. Fantástico esse exercício. Você vai estar criando novas sinapses. Eu estava lendo um livro muito interessante e esse livro falava assim: eu sempre gosto de começar um filme da metade para frente. Porque se eu começo da metade para frente, eu tenho que usar muito a minha cabeça para tentar entender o que aconteceu. É interessante isso, né? E muito bom, Paulo, você começar a contar uma história de trás para frente. Um excelente exercício, né? E os resultados serão sempre os mesmos, exatamente. Então, pronto, o povo aqui em casa vai pensar que eu enlouqueci, tomar banho no escuro. Ana, de vez em quando só, faça isso. E tem outras coisas para fazer também, né? E às vezes dá até uma coisa assim, quando você tem a mão direita, mas você tem que comer bem devagarzinho para usar a mão esquerda, né? Mas pensa que você está estimulando a sua memória, a sua concentração. E a pergunta era: como agir diferente de sempre? Como fazer? Né? Você tem que se desacostumar. Às vezes nós somos acostumados a muita coisa. Somos acostumados com tudo que está ao nosso redor. Somos acostumados a agir sempre de uma determinada maneira. Somos acostumados a comer sempre as mesmas coisas. Como agir diferente de sempre? Desacostumando. E quando você desacostuma, novos caminhos e novas propostas vão se abrindo. E aí você pode criar novos caminhos e coisas novas para a sua vida. A Emily, sem saber, minha avó ajudou bastante a minha tia. A Helenice
TDAH realmente não gosta, mas é como é necessário para eles. Exatamente, para ajudá-los. Aliás, Helenice é instrutora de yoga. E no yoga a gente faz isso, né? Porque no yoga você aprende a virar de cabeça para baixo de novo, você aprende a sentar no chão, coisas que a gente desacostumou, porque quando a gente era criança a gente fazia isso tudo. E aí a gente vai desacostumando. E aí você vai ficando aquela pessoa rígida, sempre no mesmo caminho, sempre no mesmo caminho. E as pessoas aí, elas conseguem até manipular você, né? Porque elas já sabem como é que você vai responder. Você não é uma pessoa livre. Você tem uma sinapse, um caminho traçado tão forte, tão profundo, que você não sabe fazer outra coisa. Então é sempre bom estudar uma outra coisa, ler um livro diferente, ouvir uma música diferente, dançar um ritmo diferente. Isso tudo faz com que você seja uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais livre, porque você tem capacidade de escolher. Vamos para mais uma perguntinha? Vocês querem continuar na espiritualidade? Ah, volta na alimentação ou a gente vai para esse mais que é mais para o lado da psicanálise? Assim, o que vocês preferem para a gente poder continuar? Minha sugestão é a gente ir para a caixinha amarela. Tem a lilás, espiritualidade, verde, alimentação e amarela, psicanálise. Vamos tentar? Todinho está falando, às vezes eu sinto isso, Paulo Márcio, e eu não entendi porque passou a mensagem dele. No yoga, quando olhamos para os lados nas torções. Exatamente, exatamente. E aí, de repente, um dia você pode fazer uma torção diferente. A gente vai mudando, né? Vamos lá, então. Cada um está pedindo uma coisa. Vou tirar uma da caixinha amarela e depois eu volto para outra caixinha. Vamos lá, então. Uma pergunta ou algo para a gente debater, algo para a gente conversar. Tá aqui. Então, vamos lá. Se pudesse acabar com as desilusões da sua vida, quais seriam? Se você pudesse acabar com as desilusões da sua vida, quais seriam? Interessante, né? Por que a gente tem ilusões? Tem uma música da Marisa Monte que eu gosto muito, que ela canta: Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer, ela se foi. Ilusões e desilusões. Na maioria das vezes, quando a gente se desilude com algo ou com alguém, é porque a gente criou uma expectativa em cima daquilo, né? A gente cria uma expectativa em cima de algo ou em cima de alguém. E a probabilidade de você se machucar, de você se desencantar, é muito grande. Porque ninguém precisa corresponder às expectativas que você coloca sobre o outro. Pensa nisso com carinho, né? Se pudesse acabar com as desilusões da sua vida, quais seriam? Cara, eu não vou nem citar, porque se eu citar, vamos abrir espaço para polêmica. Mas assim, uma das coisas que eu gostaria muito, de verdade, de acabar com uma desilusão, mas que na verdade eu acho que eu já acabei, é até na, na própria espiritualidade, sabe? Eu me desiludi muito com a espiritualidade. Eu me desiludi muito com o que eu achava que era espiritualidade, sabe? Com dogmas. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu já contei isso para vocês em algum momento, mas eu já morei num seminário. E a gente cria uma ilusão que não existe. Mas o problema é de quem? É de quem criou. O problema é meu. Então, como acabar com as minhas desilusões? Encarando a vida assim como ela é. E compreendendo que as pessoas são como são. E que são humanas. Sabe? Por exemplo, quem viu e ouviu dizer há pouco tempo atrás, né, das histórias do Prem Baba, né? Eu gostava muito do Prem Baba. Eu já li muitos livros a respeito dele, sobre a questão da espiritualidade, sobre a questão do Tantra, que ele fala muito, e é a linha que eu sigo, né? E depois veio um monte de escândalo com relação ao Prem Baba, inclusive com relação à sexualidade, né? Para mim, não tem problema nenhum o cara ser um guru e fazer sexo. Eu não vejo nenhum problema nisso, porque eu acho que sexo é uma coisa divina também e deve ser feita com consentimento de ambas as partes, né? Não fazendo mal para ninguém. E cada um com os seus prazeres, isso aí, cada um da maneira que acha. Ninguém tem nada a ver com isso. A grande questão
da desilusão foi porque ele falava que ele não usava essa energia sexual, né? Que ele não, que ele usava a energia sexual para outras coisas e na verdade ele não. Mas aí, sabe, tipo, hoje em dia eu tenho muito essa ideia assim, cara, tipo, para que colocar expectativa, colocar ilusão? O cara é humano. Ele é humano assim como eu. Monja Coen, a Monja Coen. Quando eu vi, por exemplo, que a monja não era vegetariana, e ela fala tanto do amor aos animais e tal, e ela não era vegetariana, e eu achei ela tão. Numa entrevista que ela deu na Jovem Pan, junto com a Luísa Mel, eu achei a fala dela tão. Não é agressiva, mas tão firme assim, não, porque não sei o que de vegetarianismo, e ela nem ouviu direito o que a Luísa Mel estava falando, sabe? Naquela hora, sabe que dá aquela murchada assim? Mas depois só mostra pra mim que ela é humana assim como eu. E se ela é uma pessoa que eu admiro, se o Prem Baba é uma pessoa que eu admiro, e eles mostram a humanidade deles quando eu me iludo e desiludo a respeito dessas pessoas, é muito bom. Porque aí eu vejo que eles são humanos assim como eu, e eu também sou capaz de chegar no ponto que eles já estão. Porque eles são humanos, não são divinos. Hoje estou cantando, né? Tem uma música da Zélia Duncan que fala um pouco sobre isso, né? Eu amo essa música. A alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E é tão bom não ser divino. Me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. Então, quanto mais humano, quanto mais eu aceito que eu tenho o meu lado humano, quanto mais eu aceito que na espiritualidade as pessoas que estão ali representando a espiritualidade têm o lado humano delas, mais isso me aproxima do céu, né? E isso é muito legal. Fabrícia tem pavor que eu cante. Fabrícia, eu vou cantar muito. Vou fazer uma live só cantando, Fabrícia. Eu devia fazer uma live só cantando, né? Aí a Andrea falou, mas prega uma coisa e fazem outra. E isso é verdade. E isso deixa a gente desiludido, né? Mas a grande questão é a gente. É a gente, né? A Ana está falando, é porque idolatramos demais um ser de carne e osso, exatamente. Então o problema da desilusão é com a gente. De repente você namorou com alguém, ou colocou muita expectativa em cima daquilo, ou você conseguiu um trabalho, colocou muita expectativa em cima do trabalho. E aí? De repente você vê que não era bem aquilo, você começou uma faculdade, mas aí você vê que você não queria muito fazer mais aquela faculdade, você desiludiu. E aí? Né? O problema é de quem? O problema, na verdade, não existe problema, né? Mas é melhor a gente evitar ilusões. Vamos para mais uma? Vamos lá na roxinha que fala mais sobre espiritualidade. Estou olhando aqui, ó, tem uma aula novinha subindo para vocês, muito legal. Tô vendo, ó, Helenice, povo de Lafayette todo aí, né? Todo aí conversando. Pregar e não fazer que mora o problema. Eu também concordo. Aí é mesmo complicado. Bom, tirei mais uma aqui. A sua alma é mais forte que a sua matéria. Corpo, bens materiais, emprego, projeção social, entre outros. A sua alma é mais forte que a sua matéria. Quem manda mais? O corpo ou a alma? O que vocês acham? Fernanda está falando, eu coloquei expectativa e me ferrei. Fernanda, todo mundo já colocou e todo mundo se deu mal nessa história. Então vamos parar de colocar expectativa. Gente, quem manda mais? A sua alma, ela é mais forte que a matéria, que o seu corpo. Quem manda mais essa história? O que vocês acham? Quem manda mais? A Helenice acha que é o corpo. Quem manda mais? A alma ou o corpo? A Judite acha que é a alma. Pois é uma questão, né? A Cristina está falando, a minha alma cada vez mais. A alma, o corpo ou a mente. A única certeza que tenho, a minha alma é a minha energia que me guia. Pois é. Aí ele já fala no corpo, né? Olha, na linha que eu sigo o Tantra, ele fala que, na verdade, não dá para separar. Não dá para separar o corpo da mente. Desculpa, o corpo da mente e o corpo da alma. Então, se nós estamos aqui, o nosso corpo é o nosso templo e a nossa alma está aqui dentro,
tudo que eu faço com o meu corpo vai naturalmente interferir na minha alma. Né? Imagina você tem um templo, uma igreja, e tudo que está lá dentro vai ser interferido no que é feito lá fora também. Se você cava uma janela, se você coloca uma porta, se você abre ou fecha uma porta, você vai permitir que luz entre ou que não entre. Então há uma ligação muito grande entre o corpo e a alma. Pela sua alma, por exemplo, eu estou aqui no meu segundo andar. Eu posso pular ali pela minha alma e vou voar. Mas o corpo, ele me traz para a realidade. Entende? Então, enquanto a minha alma habita o meu corpo, a minha alma precisa do meu corpo para vivenciar as experiências. E não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como a gente negar o corpo. Existem muitas linhas da espiritualidade, por exemplo, que pedem para que você negue o corpo, né? Abandone tudo, largue tudo, faça voto de pobreza, faça voto de castidade. Tudo bem se a pessoa acha que isso é legal para ela. Não pode pintar o cabelo, não pode cortar o cabelo. Até dentro do yoga tem essas linhas, né? Para mim não funciona. Porque eu vejo o corpo como uma ferramenta maravilhosa para levar a minha alma para fazer as coisas. Então, quando eu faço uma atividade física, quando eu vou para academia, eu estou fazendo uma atividade espiritual. Entende? Porque eu estou levando a minha alma para fazer isso. Então é muito difícil a gente falar quem ama, quem manda mais, o corpo ou a alma. É muito complexo, porque estão interligadas. O que eu falo com os meus alunos de curso de formação, o exemplo que eu sempre cito é: você tem uma flor e você não tem como jogar. Se você joga a flor fora, você joga junto com a flor o aroma dela. Entende? Está tudo conectado, o corpo da alma. O corpo na alma. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que abandonou o corpo, você está abandonando a sua alma. Se você não permite que o seu corpo sinta prazeres, e quando eu falo prazer é comer uma comidinha gostosa, dançar, se alongar, se exercitar, tomar um banho de mar. Se você não permite que o seu corpo faça isso, você está privando a sua alma. Porque é a alma que vai sentir no final das contas. Você precisa fazer isso, você precisa dançar, você precisa movimentar, você precisa exercitar, isso tudo faz parte, porque um está diretamente ligado com o outro. Vamos ler aqui. O corpo é a casa da alma, temos que cuidar com carinho dos dois, exatamente. Amo o meu corpo, tento usar a minha alma nesse cuidado. Exatamente, a Helena falando como na depressão. É por aí. Se você abandona o corpo, saiba que você está abandonando a alma. Não adianta você só rezar um terço ou um japamala inteiro. É preciso movimentar. É preciso cuidar do corpo com muito carinho, para que a alma se sinta também cuidada. Não dá para separar uma coisa da outra. Pelo menos enquanto a gente estiver aqui, vai chegar um momento que o corpo parou de funcionar. E aí a alma pode tomar outras formas, pode fazer outras coisas. Mas é necessário. É necessário você cuidar do corpo. E encare, por exemplo, quando você vai fazer academia. Você não gosta de fazer academia. Fazer uma caminhada. Você não gosta de fazer caminhada. Coloca isso como uma atividade espiritual para você. Porque é uma atividade espiritual. Você está mexendo com a alma quando você mexe com o corpo. Tudo interligado. Tudo conectado. Mais uma, alimentação, espiritualidade ou a caixinha amarela das perguntas complexas aqui da Flávia Lippe? O que vocês preferem? Que vamos lá, primeiro que vocês escolherem eu vou tirar para a gente também já ir finalizando a nossa live. Todos os dias eu tenho cuidado comigo, meu corpo. Mas não abandono meu corpo não, eu amo e respeito muito meu corpo. Exatamente. Algo que te dá prazer, isso aí, Ana Paula. Caixinha amarela, Ana Paula pediu caixinha amarela, vamos para a caixinha amarela, já estou tirando uma pergunta, a Laura também pediu caixinha amarela. Tá aqui. Uma saída pode ser uma entrada. Qual seria essa oportunidade atualmente em sua vida? Vamos analisar juntos. Complexa, né? Uma saída pode ser uma entrada.
qual seria essa oportunidade atualmente em sua vida? Do que você está tentando sair? Por exemplo, a gente conversou hoje sobre alimentação, sobre atividade física. Você está tentando sair de deixar de lado o seu corpo? Você está tentando sair de uma alimentação ruim? Você está tentando sair de um relacionamento tóxico, abusivo? Você está tentando sair da depressão? Você está tentando sair de... Tá vendo? É muita coisa que a gente tenta sair o tempo todo. A gente vive tentando sair. E aqui fala, uma saída pode ser uma entrada. O que você tenta sair é uma entrada para algo novo. Aí alguém escreveu aqui para mim, divórcio. É quando você sai de um relacionamento. O relacionamento não acaba. Porque vocês podem continuar se amando, vocês podem começar a se odiar. Ou seja, há um relacionamento. Eles falam, o relacionamento é para sempre, é para sempre. É para sempre. Vai ter uma lembrança, vocês podem se odiar, vocês podem se amar, ou seja, existe um relacionamento. Né? Mas a saída desse relacionamento, ele pode ser entrada em quê? Pode ser entrada numa nova fase da vida. Pode ser uma entrada numa fase talvez diferente. Uma fase onde você vai procurar coisas diferentes para fazer. E é para todas as fases assim. A Jacilene está falando, eu estou tentando sair de uma má alimentação, mas não é fácil, realmente não é fácil. E a Laura está falando, saídas sempre são entradas, porque a vida é continuação constante. É isso. E Jacilene, a saída, você está tentando sair da alimentação ruim, né, de uma alimentação não adequada para você. A Rosilaine está falando, eu quero mudar os meus hábitos alimentares. E aí, Bottiglieri, a minha porta para um romance está fechada faz tempo, eu tenho medo de abrir. Então vamos com calma. E Bottiglieri, você já visualiza a porta. Roselaine quer mudar os hábitos alimentares, já está vendo a porta também. Então é isso. Saiba que a saída é uma entrada para algo novo. Qual seria essa oportunidade atualmente na sua vida? Pensa aí agora comigo. Quem sabe essa live aqui, esse bate-papo sem, sem, sem. A gente entra para bater papo. Tem nada programado. De vez em quando eu recebo pessoas, tem um roteiro, mas hoje não. Entrei, vou abrir, vou pegar essas caixinhas que estão aqui do lado. Mas quem sabe nesse bate-papo simples, você não defina para você agora mesmo, nesse exato momento, eu vou sair de tal situação. Quem sabe você não faz isso? Só através dessa live você já está visualizando a porta. E aí você traça um projeto, traça uma ideia, traça um objetivo. Eu estou visualizando a porta, eu vou caminhar em direção à porta e eu vou abrir e vou sair por essa porta. E quando eu saio, há uma nova entrada para algo novo. Quando sair, por favor, feche a porta, para não voltar. Pensa nisso, cara. Quem sabe através desse bate-papo aqui, sem nenhuma pretensão, você não defina com você mesma, define aqui dentro, sabe? Defina com o corpo, defina com a mente, defina com o coração, defina com a inteligência. Ativa isso aqui, ó. Ativa o olho da espiritualidade. Começa a olhar para a sua vida com o olho da espiritualidade. Olha para essa saída que você precisa tomar com o olho da espiritualidade. Porque quando você olha para situações com o olho da espiritualidade, quando você olha com o terceiro olho, fica mais fácil encontrar essa porta de saída. Fica muito mais fácil. Olha, por exemplo, para a sua alimentação. Você concordou comigo que o seu corpo é a morada da sua alma. Então olha para o seu corpo com o olho da espiritualidade. Se você está se alimentando de uma maneira que não está correta, tem algo errado aí. Então veja a saída e saiba que a saída vai te dar acesso a uma nova entrada. Ok? Pensa nisso com carinho. Quem sabe a gente não sai daqui já assumindo o compromisso de uma nova portinha que a gente pode abrir na nossa vida. A Cristina está falando, estou tentando sair de algumas relações tóxicas. A Ana Paula, é libertador seguir nossos caminhos. A Jaqueline está falando, eu já estou renascendo. E é isso. A gente renasce todos os dias.
Aquela pessoa, você chama de Afonsinho, né? O Afonsinho que fez a live de manhã é outro Afonso agora. É outra pessoa. A gente renasce o tempo todo. E renascer pode ser representado por isso. Você vai abrindo portas. E de uma porta você sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra, sai de uma e não gostou dali. Você pode sair, você pode voltar atrás. Há muitas possibilidades. Então não se desespere para quem escreveu aí, eu não consigo ver a saída. Medite. Olhe com o olho da espiritualidade e faça suas escolhas. Na nossa frente sempre vão existir duas portas. Sempre. Duas portas. A porta do material e a porta do espiritual. Todas as escolhas que você faz. Quando você vai servir o seu prato de comida. Ou você está escolhendo o material, aquela comidinha que é mais gostosa, gostosa e a boca até saliva. Ou você está escolhendo a porta espiritual, aquela comida que vai te fazer bem. E não significa que não há prazer. Porque conforme eu comecei lá no início da live falando para vocês, à medida que a gente vai escolhendo coisas novas, a gente vai começando a trazer coisas novas para a nossa vida, criando as sinapses neurais, que eu comecei falando sobre isso e quero finalizar falando sobre isso. Pensem com carinho. Hilton, prazer ter você aqui, meu amigo. Também te amo. Um prazer. Pense nisso com carinho. Faça suas escolhas. E aí sempre, eu não sei qual é, não sei como escolher. Pensa, existem duas portas. E as duas vão te levar para entradas diferentes. É o que a gente leu aqui. Toda porta de saída te leva a uma entrada. Existem duas portas. Uma da espiritualidade e a outra da materialidade. E não significa que a da espiritualidade seja algo que não te dê prazer, não. Dá prazer sim. As coisas você pode vivenciar, pode ser feliz, pode dançar, pode aproveitar. Você não precisa ser aqueles santos da igreja que só fica cheio de marca no corpo. Cara, isso pode ser espiritualidade para algumas pessoas, não é para mim, eu não desejo que seja para você. Porque o caminho da dor nem sempre vai te levar para o céu. Às vezes o caminho do prazer, o caminho do amor é mais rápido. Eu aprendi isso através da dor. Quando eu era criança, eu tinha uma catequista lá no interior de Minas e ela pediu para que eu desenhasse o caminho que me leva ao céu. Foi o primeiro texto que eu escrevi para o jornal da minha cidade, foi isso. E eu desenhei como criança, né? Eu peguei a folha, desenhei uma montanha assim, outra montanha aqui, coloquei um mar embaixo, um barquinho, um sol saindo no meio das duas montanhas, pintei de amarelinho, coloquei uma carinha, coloquei uma nuvem, desenho bem infantil. E quando essa professora viu, essa catequista viu, ela falou assim, não, esse não é o caminho que leva para o céu. O caminho que leva para o céu é outro. O caminho que leva para o céu é assim. Aí ela pegou aquele lápis, sabe quando vem a caixa de lápis de 12 cores, e tem um que não é marrom, mas também não é amarelo? Eu não sei definir aquela cor. Talvez vocês saibam do que eu estou falando, porque eu não esqueço. Ela jogou esse meu desenho fora, da montanha, do sol, não sei o quê. Ela jogou esse desenho fora e ela pediu para que eu desenhasse de lápis, né, uma estrada assim, cheia de curvas, para que eu enchesse essa estrada de pedrinhas e para que eu desenhasse uma cruz. E colorisse todo o meu desenho, toda a folha com esse lápis aí, que não é amarelo, mas também não é marrom. E ela falou, esse é o caminho que leva para o céu. Pode levar ela, mas não é o que me leva. O caminho que me aproxima do céu é o caminho da libertação, é o caminho da felicidade. Tem uma frase no yoga que eu gosto muito, falando assim, eu não acredito em um Deus que não dança. Deus dança. Hoje eu escrevi um texto sobre Tantra, vocês leram? Sobre o meu altar. Meu altar está aqui do meu lado. Olha, eu tenho no meu altar um pequeno Buda meditando com as mãozinhas assim e sorrindo, que eu ganhei da Maria do Carmo, que está aqui presente na live. Vou mostrar meu Buda para vocês. Olha, Maria do Carmo que me deu. Me acompanha há muitos anos e fica no meu altarzinho. É isso, para mim espiritualidade é isso. Então eu tenho símbolos aqui no meu altar que representam a minha espiritualidade. Eu tenho uma Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Ele não está machucado e ela também não. Eu tenho aqui um Budinha que medita e sorri. Eu tenho um Shiva que dança. Eu tenho um Ganesha também. Eu tenho uma Iemanjá linda, negra, saindo do banho de mar, assim,
linda, um corpo maravilhoso, um peitão, uma cintura fininha, maravilhosa. Eu tenho um Hanuman, que é forte, está sentado assim com o braço fortão. Ele representa quando eu vou para a academia, eu estou trabalhando a minha espiritualidade também. E tenho um Krishna que namora. E quando eu estou namorando, eu também estou fazendo coisas que me dão prazer, que são espiritualidade. Aliás, Dia dos Namorados hoje, vamos falar sobre Krishna. Então, assim, eu não tenho mas é a minha maneira. Você pode ter a sua maneira e eu respeito. Eu não acho que foi correto o que essa catequista fez comigo, né? Tirando o meu caminho que me aproxima de Deus e colocando o caminho que era dela, ela colocou para mim, né? Então, estão pedindo para eu mostrar, eu não vou mostrar o meu altar. Meu altar é algo que é muito particular, é meu. Eu mostrei essa imagem porque a Maria do Carmo está aqui na live e ela me deu. Tem até mais coisas que ela me deu que está ali. Tem uma flor de lótus, tem umas coisinhas assim. No meu altar, não tem, por exemplo, uma imagem que representa dor, que representa martírio, que se machuca. É a minha maneira, né? É a minha maneira de encontrar a minha espiritualidade. Os meus deuses, eles dançam, eles tomam banho de mar. São representações. Representações do caminho que me leva para a felicidade. E é isso para mim que realmente importa. Eu me aproximo de Deus quando eu me faço feliz. E quando tem duas portinhas, a portinha que representa a espiritualidade e a materialidade. De vez em quando eu entro na materialidade, gosto de comprar uma roupa bonita, mas se aquela roupa não é confortável, já não serve. Porque o espiritual ele está ligado com o material. É interligado, um é ligado com o outro, não dá para separar. Então, quando você vai comprar uma roupa, você pode escolher uma roupa bonita, mas também que seja uma roupa confortável. Bonito o material, confortável o espiritual. Quando você vai comer, você pode comer uma coisa que é gostosa e que te faz bem. Mas se for uma coisa que é só gostosa e não te faz bem, repense. Pense com carinho sobre isso. Eu sei que a nossa live está finalizando. E aí, só para finalizar, eu gostaria de relembrar para vocês. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou aqui na live guiando meditação. 8 horas da noite, estou com a Adriana, direto da Austrália, para conversar com a gente. Vocês vão aprender muita coisa com a Adriana. Ela é estudante de Vedanta. Vedanta não é a linha que eu sigo, mas eu tenho um pezinho lá também. Vocês vão aprender muita coisa com ela, ok? E outra coisa, lembrar vocês, outra coisa, é que no domingo a gente tem o nosso desafio. São 2 horas sem movimentar o corpo, deitadinhos e soltos no solo. Então vai começar às 7 horas da manhã e vai finalizar às 9. Eu vou entrar um pouquinho antes para conversar, ok? A Ana também fala da babosa. Calma, depois eu vou fazer uma live só sobre as máscaras para vocês. Já combinei com a moça que a gente vai fazer juntos, tá bom? Gente, eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Não se importa se às vezes eu falo alguma coisa que você não gosta, mas isso também, sabe? Tipo, você também não tem que concordar com o que eu falo. Eu também não sou dono da verdade. Eu falo o que eu penso. Se servir para você, beleza. Se não servir também, tá tudo bem. A gente pode discutir sobre isso e tá tudo certo. Combinado? Lembra que eu vou estar com vocês no domingo no YouTube. Não vai ser aqui no Instagram, porque senão você vai acabar perdendo esse desafio. A arte já está no meu feed. Eu já postei. Se alguém quiser convidar outras pessoas. Mas nós vamos ter 2 horas de live, 2 horas de Yoga Nidra, tá bom? Vou falar uma coisa aqui para vocês, eu vou colocar a Laura num aperto. Vou dar um spoiler. A gente vai ter novidade bem em breve, bem em breve, bem em breve. Por que eu vou colocar a Laura no aperto? Porque falta ainda só definir algumas questões técnicas, mas a gente vai ter novidades bem em breve que vocês vão gostar muito, muito, muito mesmo. Coisa muito boa tá chegando no Casa Chante, tá bom? Pessoal, novidade boa também, tá ali, ó. 85% da aula já está convertida. Amanhã tem aula novinha no YouTube. Tá bom? Uma aula de yoga novinha e daquelas assim, vocês vão amar. Eu gravei primeiro a imagem, depois gravei o áudio, gravei numa qualidade melhor. Vocês vão gostar muito, vai estar bem legal. Ó, Laura, já tem gente aí falando que ama o seu nome, né? Então, gente, a gente vai em breve
ter novidades. Nossa, uma coisa muito legal, muito diferente, que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Muito, 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 muito. Esse nosso bate-papo vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão adorar. Vamos finalizar então, né? Tô enrolando aqui porque já acabei o que eu tinha de falar para vocês. Conforme eu disse, não precisa concordar com tudo que eu falo, mas pelo menos que eu possa jogar alguma sementinha aí para você desenvolver o seu olhar crítico. Aproveita então, assuma um compromisso com você de sair de uma porta para entrar em outra porta, decida algo aí, tá bom? Fabrício, se você estiver online ainda, em breve eu venho cantar. Fabrício sempre pede, não canta não. Você é muito bom professor, mas não canta não. Ela é minha amiga. Ah, vocês estavam pedindo para eu mostrar minha camisa. Vou mostrar para vocês. Essa camisa, eu já fiz fotos com ela, já fiz aulas. É uma cobra, né? E para mim representa energia Kundalini, dando 3 voltinhas. E se você não sabe o seu animal de poder, aproveita essa noite também, faz aí. Descubra o seu animal de poder. É maravilhoso você poder trabalhar com isso. Descubra. Faça o exercício do animal de poder. É bem transformador quando você faz. Só fazendo hora, gente. Não tem mais nada para falar com vocês. Fazendo hora porque eu não estou querendo desligar. A Emily está falando, tentei fazer pela manhã e não conseguiu. Pô, que pena aí. Não sei o que você tentou e não conseguiu, mas uma coisa. A Wilton também está falando, verdade, não canta não. Wilton, que dia que você vai entrar numa live comigo ao vivo aqui? Você, Lenice, Maria do Carmo, as pessoas que eu tenho mais intimidade, vocês tinham que entrar comigo. Permitir que eu ligasse para vocês e entrar comigo, né? Contar a experiência, como é que tá aí na Alemanha. Pô, deveria, né? Pessoal, vamos finalizar? Eu não vou ficar mais, sabe por quê? Porque eu não tenho mais o que falar, eu já falei pra caramba hoje. Se eu ficar aqui mais, eu vou ficar enrolando. Eduardo tá falando, então tchau. Tá bom, tchau. A Laura tá perguntando assim, como faz sobre o animal? Tem um canal no YouTube que tem um exercício, que é tipo uma meditação guiada, para você encontrar o seu animal de poder. Você pode fazer isso, tá? Quer que eu deixe nos stories? Eu posso deixar nos. Então tá, eu vou deixar nos stories agora. Vou finalizar a live, vou deixar nos stories o link. Você arrasta para cima para você descobrir o seu animal de poder e depois me conta. Tá bom? Então vou finalizar. Daqui uns 3 minutinhos esse exercício já vai estar lá nos stories para vocês fazerem. Combinado? Você descobrir o seu animal de poder. E aí amanhã eu conto para vocês qual é o meu. Ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, de verdade. Shanti, Shanti, Shanti. Que haja paz, paz e paz. Namastê. Boa noite.